Boa tarde, amigos. Embora nós estejamos distantes por causa desse evento pandêmico que acabou nos separando e evitando a possibilidade de estarmos todos juntos num evento e nos congracenarmos com mais intimidade, vamos então usar o que a tecnologia tem de melhor para a gente poder transferir um pouco de conhecimento, falar das nossas experiências e poder usufruir desse momento para o engrandecimento do conhecimento de todos nós. Eu gostaria de agradecer ao Nelson e à hematologia e à oncologia, a qual eu também sou paciente, para poder passar um pouco do nosso trabalho, do trabalho que a ICON tem feito nesse segmento. Vamos primeiramente falar de uma coisa muito importante que a gente já até mencionou, esse momento pandêmico, esse momento que está acontecendo. O que os conceitos ligados à área de cognição podem nos ajudar no tratamento, na prevenção e no combate a algo tão mefístico quanto o corona? A primeira coisa que nós observamos é que os fenômenos médicos hoje têm a capacidade, com a tecnologia médica, de combater de forma muito precisa e muito eficiente esse vírus agressor. Só que falta um elo na cadeia, falta um elo na estrutura. E que elo é esse? O elo na prevenção e no combate é o entendimento do relacionamento, a estrutura interpessoal. A estrutura interpessoal, ela não pode ser analisada pelas ferramentas analíticas ou pelos modelos de BI existentes atualmente. Por quê? Porque falta agregar dados muito precisos, dados que só podem ser obtidos através da mineração em massa do comportamento humano na web e do comportamento interrelacional. Então, o que isso vai trazer para nós? O modelo cognitivo permite a utilização dos computadores de uma forma que nunca foi feita antes, que é não só ter os dados estruturados como uma ferramenta de análise, é trazer para o pensamento estruturado variáveis e atributos que antes nunca foram observados. Exemplo claro disso é quando a gente compara o comportamento entre um diretor de banco e um caixa de padaria. Diante do fenômeno Covid, dá a impressão que essas duas pessoas, se elas forem positivas e se elas estiverem em estágio de contaminação, o comportamento deles é igual. Vamos olhar pelo lado cognitivo? O diretor de banco, ele interage com quantas pessoas por dia? Ele interage com os familiares dele, com alguns profissionais de banco, com alguns profissionais que estão ligados à agenda dele. Então a estatística nos mostra que um diretor de banco, ele atua com 15 a 30 pessoas diariamente. Se nós analisarmos um produto, usarmos uma ferramenta de análise que não foi usada até pouco tempo, que são as redes neurais, e se nós traçarmos um gráfico de desempenho comportamental e construirmos uma matriz tridimensional desse relacionamento, nós veremos que no primeiro estágio de contaminação, o diretor de banco vai falar com 15 a 30 pessoas dia. Se essas pessoas possuem até 20 a 30 relacionamentos dia, nós teremos uma cadeia de contaminação, de possível contaminação, no segundo nível de aproximadamente 1.200 pessoas. E teremos no terceiro estágio aproximadamente 40 mil pessoas. Então essa é a probabilidade linear de crescimento dessa cadeia dele. Mas ele é um diretor de banco, ele é uma pessoa famosa. E um caixa de supermercado? Um caixa de padaria? Um caixa de padaria, ele se relaciona efetivamente transitando não só o contato físico, mas o papel moeda, que é um complexo agente de contaminação, de 1.000 a 1.500 pessoas dia no primeiro nível dele. Quando parte para o segundo nível, nós já estamos na casa de 40 mil pessoas. No terceiro nível, já está entrando na faixa de 1 milhão de pessoas. Então, se nós usarmos a estrutura cognitiva para olhar essa taxa de crescimento,
nós vamos observar que os padrões tradicionais de análise não são capazes de enveredar e caracterizar as pessoas ligadas à rede de relacionamento e correlacionamento. Aí aparece o modelo cognitivo. Facilmente nós conseguimos associar as pessoas que frequentam nesse lugar, mapear essas pessoas, construir uma cadeia identificando quem são essas pessoas e a métrica de crescimento. E aí o que nós observamos? Segundo os modelos analíticos, aonde se encontram os fenômenos de contaminação? É muito difícil de determinar. Se nós analisarmos os quadros pelo modelo cognitivo, nós vamos observar que, por exemplo, os carrinhos de supermercado recebem diariamente, cada carrinho, de 30 a 150 pessoas usuárias daquele carrinho. Qual foram as medidas sintomáticas utilizadas para a desinfecção desses produtos? Mas por quê? Nós não utilizamos uma cadeia cognitiva para análise disso. O momento que nós vivemos é extremamente importante no quesito de mapeamento dessas estruturas de contaminação através de redes neurais, através de modelos cognitivos e através do mapeamento das pessoas. Porque o superprocessamento hoje é capaz de oferecer, no nosso caso, por exemplo, 120 milhões de brasileiros. Nesses 120 milhões de brasileiros, considerando que cada pessoa tem até 30 pessoas como relacionados, tá? Nós temos um número de quanto? Observem essa taxa de crescimento. Se nós aplicarmos os correlacionados, cada pessoa necessita de no máximo 4 níveis de relacionamento para chegar a qualquer outra cadeia do território brasileiro. Então, chegou o momento de nós imputarmos, e por isso essa medida que o Einstein tomou é extremamente importante, porque é a primeira vez na história da humanidade que tecnologias efetivamente não direcionadas ao meio são direcionadas ao fim. E com isso nós conseguimos agregar disciplinas para uma análise comportamental pandêmica utilizando redes neurais, modelos cognitivos, análise histórica por inteligência artificial, superprocessamento para ter a capacidade de processar esses dados e superbancos de dados que possuem nesses bancos de dados, por exemplo, 200 a 300 atributos comportamentais, 200 a 300 atributos relacionados à área de saúde, toda a cadeia relacional e toda a cadeia de hábitos dessa pessoa. E com essas ferramentas, utilizando um método que a gente chama de tecnologia toda, a gente consegue mapear a estrutura de contaminação se os dados nos forem cedidos e a gente construir esse trabalho que o Einstein está querendo fazer através da hematologia. O que vai acontecer com isso? Quando você olhar uma pessoa infectada, em questão de minutos você tem a cadeia relacional. Quando você observa a atividade dela, você consegue mensurar o grau de relacionamento e o grau de dissipação, entender e localizar todas essas pessoas e antes mesmo que elas tenham consciência do que está acontecendo, entrar em contato com elas e dizer, olha, você foi exposto a uma pessoa que tem um determinado sintoma ou que já é positivo para uma doença altamente infecciosa. E com isso, combater isso preventivamente. Então, o maior fator de se usar a tecnologia cognitiva é na prevenção, na determinação da rota de contaminação e na busca de um tratamento mais eficaz para todas essas pessoas que tiveram essa cadeia de relacionamento. E essa informação, que vai gerar milhões de dados extremamente importantes, são massacrados e moídos em ferramentas cognitivas para extração de informações válidas. Ou seja, uma pessoa que tem esse perfil social, essa função dentro da sociedade, que tem esse comportamento e que tem essa visão de relacionamento, qual a importância dela numa cadeia de contaminação viral?
E aí nós vamos determinar que existem profissões que não estão sendo tratadas e não estão sendo observadas com o devido respeito e que diariamente se relacionam com milhares, às vezes dezenas de milhares de pessoas. E essas pessoas devem ser dado muito mais observância a elas. E com isso vai se matar os focos de disseminação em escala. Esse é o objetivo de um projeto de visão que está sendo dada, que a gente carinhosamente chama de Blue Diamond. Diamantes são válidos e grandes, mas um diamante azul tem a sua relevância e importância. O que nós estamos fazendo aqui é usando a tecnologia para conseguir construir diamantes azuis capazes de analisar todo o complexo estrutural da informação e transformar isso em informações válidas para a gestão pandêmica de uma forma que nunca foi feita, de uma forma que nunca foi observada. A concretização desse ambiente numa plataforma multidisciplinar, multitecnológica e de multiconhecimentos tem como objetivo gerar uma estrutura concreta e substantiva capaz de, no menor tempo possível, quando um indivíduo é caracterizado com a possibilidade de ser um vetor de transmissão de qualquer elemento pandêmico ou biológico, imediatamente a sua cadeia relacional, a sua cadeia correlacional é mapeada, gerando todos os dados de localização e contato desses indivíduos para que no menor tempo possível eles possam ser comunicados, identificados, localizados e, se necessários, conduzidos a uma unidade para fazer o teste de positividade ou não para esse efeito que ele foi exposto. Essa tecnologia hoje, ela está muito dispersa, nós estamos juntando toda ela nesse projeto, criando bancos de dados realmente que dignificam a palavra de Big Data, bancos de dados que envolvem todas as estruturas já mencionadas e ferramentas capazes de extrair esse contexto no menor tempo possível. Dessa estrutura saem duas atividades. Essa estrutura é uma estrutura estratégica que liberam dois vetores de atividade. De um lado, os vetores táticos que vão olhar, mapear essas pessoas, identificar, localizar, comunicar e testar a positividade ou não para essa exposição que ela teve. E de um ponto de vista estratégico, ter todos os dados dessas pessoas expostas para que, se uma pessoa que foi exposta e se contaminou, imediatamente repetir esse processo e mapear toda a estrutura dela. Com isso, rapidamente, uma pandemia é evitada. E se ela se propaga, rapidamente os vetores de contaminação são identificados pelo processo tático e no processo estratégico as informações disponíveis são suficientes para que todos os profissionais da área médica e da área de combate desse evento possam atuar com muito maior segurança. E isso, como é um banco de dados multidisciplinar e multirrelacional, outras entidades podem facilmente se acoplar usando ferramentas case, usando um dicionário facilmente estruturado, construir aplicação ou tirar das aplicações já existentes informações que sejam caracterizadas como leads ultra qualificadas. E dessa forma, eliminar no menor tempo possível o gradiente de crescimento de uma pandemia a nível global como nós tivemos hoje. Esse é o projeto que a gente tem trabalhado, que a gente tem construído e se dedicado muito fortemente para que isso se torne uma ferramenta útil em pouco tempo. Eu gostaria de agradecer a vocês. A gente tem pouco tempo para falar sobre isso, para falar sobre essa tecnologia. Nós vamos passar agora para o tempo das perguntas. Eu me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigado.